Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Todas as semanas nós trazemos aqui temas importantes, atuais e necessários para discutir com toda a sociedade. Como eu já alertava no podcast passado, setembro são várias cores. Ele é amarelo, ele é verde da inclusão, discute saúde mental e também é dourado da conscientização do câncer infanto-juvenil. E dessa vez iremos aqui trazer essa temática com dois especialistas na área. Estou aqui dividindo esse podcast com o Dr. Hilder Campos, que é responsável pela Casa do Valpaiva, e a doutora Luciana, que é hematologista pediátrica, né? Onco-hematologista pediátrica, que representa aqui o Hospital Infantil Varela Santiago. Sejam todos bem-vindos. E aqui vai ser um bate-papo, né? Uma conversa para alertar a população com relação a essa temática que muitas vezes fica invisibilizada e a gente precisa alertar, trazer e jogar luz sobre essa temática, porque eu digo sempre que criança e adolescente, criança principalmente, não deveria ter nenhuma dor de garganta, né, Hilder? E quando envolve uma situação como essa, um câncer, a gente fica realmente muito angustiado com alguns casos, né? Alguns prognósticos, alguns dados aí que muitas vezes não traduzem a realidade. E o que a gente quer aqui é jogar luz a esse tema e trazer para que toda a sociedade possa se conscientizar, buscar uma rede de apoio, né? Então, primeiramente, vocês possam se apresentar para quem não conhece. Hilder e doutora Luciana, por favor. Então, meu nome é Luciana, eu sou onco-hematologista infantil, sou uma das médicas assistentes lá do Hospital Infantil Varela Santiago. Também sou médica pediatra do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Rio Grande e também sou professora da área de medicina na UNP, né? Então, isso eu já faço há mais de 20 anos, né? E eu sempre falei que a oncologia infantil e a assistência a esses pacientes é uma das grandes razões da minha vida e, se não, é minha grande paixão. Então, sim, eu gosto muito do que eu faço. Que bom tê-la aqui também nesse podcast. Hilder? Bom, eu sou Hilder Campos, sou fundador e presidente da Casa do Valpaiva. Estou lá já há 30 anos, né? E vim falar sobre o Setembro Dourado, é uma alegria, né? A gente já está à frente dessas campanhas também há muito tempo. A Casa do Valpaiva ela tem se destacado desde o ano 2000, que ela faz campanha de diagnóstico precoce no estado inteiro. Esse ano nós estamos chegando aí a 60 municípios, né? Tentando viabilizar cada dia mais cedo o acesso da criança ao tratamento, para que ela possa ter possibilidade real da cura. Sim. E aí a gente estava até falando, né, que o ano se tornou muito colorido, né? Cada mês com a sua devida importância, com a sua devida temática. E o mês de setembro, né, ainda a gente precisa intensificar com relação a essa divulgação, essa ampla divulgação, para que as pessoas já associem. O setembro também é dourado. Com esse mês de conscientização, uma campanha nacional, que aqui no estado do Rio Grande do Norte temos a campanha, temos casa de apoio, temos hospitais infantis que estão realmente empenhados nessa disseminar essa informação, até porque uma situação que muitas vezes pode ser banal, pode ser uma situação corriqueira do dia a dia, se for diagnosticada e se for tido a devida importância, né, o alerta necessário, ali pode ser diagnosticado um câncer e essas chances são reais de cura, né? Então, assim, primeiro de tudo, como é que foi criado o Setembro Dourado? Se foi uma iniciativa aqui do Estado, nacionalmente, como foi se despertar de termos um mês dedicado a essa conscientização do câncer infanto-juvenil? Bom, o Setembro Dourado ele iniciou-se como Novembro Dourado, né? Foi a Confederação Nacional das Casas de Apoio, entidade que tem aí mais de 15 anos e que, na época, eu fui durante 10 anos presidente, foi na época que eu era o presidente, que foi criado já com esse objetivo, né, de divulgar sinais e sintomas, de aproximar a sociedade dessa realidade, até porque nós perdemos muitas crianças ou muitas crianças ficam sequeladas. E aí, se a gente for estratificar isso e for trazer a realidade à tona, a gente vai ver que a maioria dessas crianças chegam com um diagnóstico tardio no Rio Grande do Norte e no Brasil, e principalmente na região norte. A região norte ela é muito sofrida. E eu digo muito que a gente precisa, para tratar um câncer, de um tripé: hospital, casas de apoio e diagnóstico precoce.
Nós temos no Rio Grande do Norte 3 centros de referência, um em Mossoró, 2 em Natal, e nós temos 2 casas de apoio em Natal que têm também um trabalho extremamente qualificado, prontas, aptas a acolher essas crianças, os hospitais também, e a gente perde para o diagnóstico tardio. Então, é uma perda que é relevante, porque quando a gente fala da criança que não se curou, a gente fala do óbito. Sim. Quando a gente fala da criança que curou com sequela, a gente está falando de uma criança que ficou cega, que ficou amputada. Então, isso é uma perda muito grande para a sociedade. E a gente precisa envolver todos esses atores, porque o câncer é democrático, dá em todas as classes, credos e raças. Então, é qualquer pessoa que pode ter um filho, um neto, um afilhado, um vizinho com câncer, e a gente pode tratá-lo e curá-lo com uma perspectiva muito alta de cura. E a gente está perdendo essa batalha porque esse diagnóstico é tardio. Hoje a gente tem esse panorama, né, das taxas de cura, assim, pode não traduzir realmente a realidade, mas gira em torno de qual o percentual das taxas de cura aqui no Brasil? A taxa de cura no Brasil, ela vai ser diferente de cada região, porque cada região do Brasil, ela vai ter um perfil, né? A gente hoje tem uma taxa de cura em torno de 75%, segundo o INCA. Essa taxa de 75% ela é puxada pela região sudeste. Se você for ver na região norte, nordeste, ela é menor, né? E isso se dá... É isso que eu ia perguntar, pela falta de assistência médica. Isso é multifatorial, tá? O diagnóstico tardio é de extrema importância, porque quanto mais tarde essa criança for diagnosticada, maior a quantidade de doença, mais agressivo será seu tratamento e, portanto, a chance de sobrevida dela, livre de eventos, ou seja, a chance dela sair bem desse tratamento é menor, tá? Então, um diagnóstico tardio, dificuldade de acesso, então, a acessibilidade dessas crianças ao serviço de saúde, né? Dentro dos serviços de saúde, a gente sabe que o Brasil é muito diferente. Então, às vezes, para você conseguir uma ressonância, você demora mais tempo do que você precisaria. Para conseguir um PET-CT, às vezes, você demora mais tempo do que você necessita. Então, ela é multifatorial, né? O fato é que a gente tem a criança, a gente precisa resolver e resolver ela breve. Né? E salvar a vida dessa criança. E é para isso que todos esses setores da sociedade, eles têm que estar unidos com o mesmo objetivo, que é o paciente. Então, o que eu posso fazer para essa criança chegar mais cedo? O que eu posso fazer para que essa criança, independente de onde ele esteja, se é SUS, se é privado, não importa, é um ser humano, que ele tenha condição de um tratamento adequado, de um melhor tratamento, de um tratamento de ponta, porque isso sim é possível. O que eu posso fazer para essa criança chegar no meu serviço de saúde e chegar na hora certa? Então, eu acredito que o Setembro Dourado é um mês de conscientização onde a gente vai falar sobre os principais sinais e sintomas, sobre tudo isso, mas principalmente é a pergunta que todos nós temos que estar fazendo. O que eu posso fazer para que essa criança, independente de quem ela seja ou de onde ela veio, ela possa atingir as taxas de cura que os livros me falam, que é em torno de 90%. E essa é a meta que a gente deve persistir, né? Exato. Insistir para que, de fato, temos aí quase 100% de chance de cura se esse diagnóstico for tido precocemente. Exato. A ideia que passa é que o câncer de crianças, o câncer infanto-juvenil, é mais agressivo. Existe isso? Qual a diferença do câncer infanto-juvenil para o câncer de adulto? Pronto, sim, existe uma diferença. O câncer da criança, ele é praticamente uma célula embrionária, tá? O câncer de adulto, se a gente for fazer uma analogia, ele é uma célula velha, é uma célula madura. O câncer da criança, sendo de células embrionárias, ele é extremamente relacionado a uma alteração genética. O porquê que essa alteração genética acontece, a gente ainda não sabe, tá? Não tem relação muito direta com a hereditariedade, apenas em pouquíssimos casos, né? A grande maioria não tem. Ela acontece e esse câncer desenvolve a partir de células embrionárias. Sendo de células embrionárias, ele sim é um câncer mais agressivo, porque ele tem uma multiplicação celular mais rápida. Só que isso também é uma vantagem para a criança, porque se essa célula está multiplicando mais rápido, ela consegue receber mais ação de quimioterapia, por isso que a criança responde melhor do que o adulto. Então, sim, é um câncer de origem genética, na grande maioria das vezes não é hereditário, mas é genético.
sim, é um câncer embrionário mais agressivo, mas que também, por essa natureza, responde melhor à quimioterapia. E é por isso que a gente cura mais do que o adulto. Né? E daí a importância desse bate-papo, desse Setembro Dourado, para que a gente possa falar isso para todo mundo. Isso é ocupar os espaços e desde já que agradeço a parceria que a Band RN está tendo, né, em abrir o espaço com temas extremamente importantes que muitas vezes fica invisibilizado e que a gente precisa trazer essa temática. E por isso que eu fiz questão, nesse mês tão colorido, também trazer a importância dessa cor, até porque o dourado também foi escolhido por ser a nossa coisa mais preciosa, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. E aí a gente tem essa missão, né, de dar as mãos. Aqui tem uma representante de um hospital infantil, uma médica. Temos um representante também de uma casa de apoio. Aqui a gente sabe que tem o grupo de apoio à criança com câncer, temos a Liga, então todos envolvidos. E durante todo esse mês também, muitas ações são feitas, né, nas escolas, com a capacitação dos profissionais de saúde, os profissionais de educação. Então, me conte aí um pouquinho, Ridua, o que é que está sendo feito durante todo esse mês. A gente sabe que o trabalho, principalmente da Casa do Valpaiva, a gente sabe que é um trabalho contínuo, constante, né, de levar o diagnóstico precoce, a importância dos sinais e sintomas para o interior do estado, né, porque eu lembro que você sempre comentava que precisava chegar às rádios comunitárias, às rádios das localidades, porque, de fato, uma pessoa que está numa área rural, muitas vezes com falta de acesso, com falta de informação, como é que chega aqui tardiamente, certamente, então, que a gente consiga propagar e chegar aos mais longínquos territórios aí, espalhados nos 167 municípios do estado. Eu queria saber se já tem uma programação, o que é que a gente pode contribuir também para divulgar. Na verdade, a gente tem uma programação, uma que já é tradicional, em parceria com a Prefeitura de Natal, através da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, né, com capacitações, com palestras, né, buscando levar informação. A gente alongou muito ao longo desse ano algumas parcerias. A gente tem uma parceria consistente hoje com o SEBRAE divulgando sinais e sintomas em todos os seus postos avançados do Rio Grande do Norte. O SEBRAE, a Fierne, através do SESI, tá? O CREA está entrando também nisso aí. A gente está conversando com a OAB também, para que ela seja também um agente disso, multiplicador dos sinais e sintomas. Na verdade, todo mundo que queira participar. E, fora isso, a Casa do Valpaiva deve chegar até o final do ano em 60 municípios com os ESFs capacitados. Isso já é uma rotina no nosso ano, todo ano a gente faz isso. E a gente, de uma forma incessante, a gente está fazendo com que esse caminho seja encurtado. Estamos também estabelecendo uma parceria aí com várias câmaras municipais, né, a criação do Setembro Dourado Municipal, né, já tem vários municípios aí que aprovaram, tá? E a gente vai ter um ano que vem muito consistente em relação a isso. Nós já estamos com 186 rádios linkadas com a gente para divulgar sinais e sintomas. Nós temos todas as rádios e TVs do estado que são parceiras, que divulgam sinais e sintomas, que fazem com que a sociedade tenha acesso à informação. Nós temos aí várias empresas que fazem isso, o Nordestão é um parceiro muito forte disso, divulgando sinais e sintomas. Então, o universo está bem delineado aí, que conspire favoravelmente, né, para que a gente possa não só trazer mais cedo, mas trazer todos que tenham. Porque na hora que a gente vai para os números e aquilo que o INCA preconiza, que seja a casuística do Rio Grande do Norte, e quando nós somamos os 3 serviços, Mossoró, Natal, Liga e Natal, Varela, a gente não chega ao número que é preconizado. Exato. Então, quem não trata câncer, morre. Sim. Então, nós perdemos com os que não chegam, nós perdemos com os que chegam com diagnóstico tardio e nós perdemos com os que ficam sequelados. Pra vocês terem uma ideia, né, tem esses índices aí do Brasil, que são índices que eu, efetivamente, não confio muito, mas nas crianças que passaram... Superestimado. Superestimados, porque não tem o registro de câncer no Brasil, então você não pode mensurar. Mas nas crianças que, ao longo desses 30 anos, passaram na Casa do Valpaiva, o índice de cura da gente é de 42%. Ou seja, fica muito a desejar. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é alarmante. E a gente tem essa luta toda e perde uma criança, por exemplo, osteosarcoma.
a gente perde demais, porque já chega aqui com metástase de pulmão, e aí é sobrevida. A criança, às vezes, quando cura, é sequelada, amputada, ou então a criança vai a óbito. Então, a gente perder desse jeito é muito difícil. E é um paciente que ele poderia ser inserido... Tinha tudo para ser um final diferente, né? Se tivesse tido a chance. Um contexto social diferente, incluído socialmente, o resgate da sua dignidade, da sua cidadania, não só do paciente, mas da família. Sim. E a gente está perdendo isso. Então, essa coisa é que a gente precisa alertar a toda a sociedade, às autoridades, nos diversos níveis, federal, estadual, municipal, as empresas, né? Todos que possam fazer, pode ser multiplicador. Você pega um site seu e você coloca, que é muito visitado, sinais e sintomas, não custa nada, e todo mundo vai ter informação. Né? E às vezes, nós temos o caso de uma mãe que leu na sacola do Nordestão, né? E eu conto muito isso, é uma ladainha, mas aí ela suspeitou... Mas é um case que mostra a importância dessa integração. Suspeitou, levou a criança, fez o diagnóstico. E ela foi se tocar também, suspeitou, as duas se trataram e se curaram por causa da sacola. Um fotógrafo no interior tirou umas fotos e veio o olhinho, e ele entregou para a mãe, que ele não sabia de nada, disse, olha, isso aqui está estranho, vai investigar. Era um retinoblastoma. Então, quer dizer, toda e qualquer informação, ela tem o poder da cura. Sim, sim. E por isso a importância, né, desse envolvimento. Esse mês não é só para a gente colocar um lacinho dourado e tirar uma foto, não. É fazer um chamado a toda a sociedade, ao poder público. E eu estou falando aqui, mas eu tive a oportunidade também de participar da elaboração, dos bastidores, da importância da integração nesses processos aí de formação, de acompanhar, né, de chegar a uma escola e um teatrinho, um fantoche, uma coisa lúdica para... se despertar também com os profissionais de educação, porque pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eles são super importantes, né? Super importantes. E a gente tem que, na verdade, estar juntando toda a sociedade como um todo, né? A sociedade civil como um todo. Por quê? Porque apesar de ser uma doença rara, ela é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 0 a 19 anos. Então, sim, ela é um problema de saúde pública. Então, a gente precisava de políticas mais assertivas, mais incisivas, que facilitassem o acesso desses pacientes, que eles pudessem chegar mais cedo, que eles pudessem ter o seu tratamento melhor. Porque para eu chegar a tratar, eu preciso fazer um diagnóstico. Sim. E, às vezes, é exatamente o que você está falando. Às vezes, esse diagnóstico demora. Demora por quê? Porque ele parou numa regulação, depois ele demorou para fazer uma tomografia, depois eu pedi uma biópsia e demorou 20 dias para autorizar a biópsia, isso que a gente pediu como urgência. Então, são várias políticas que a sociedade como um todo tem que estar olhando para isso e entendendo, eu preciso agir. Porque tudo importa. Essas crianças são o nosso objetivo, né? E que elas cheguem bem, que elas se tornem adultos que tenham uma vida longa, adultos plenos, né? É isso que a gente quer, né? E a gente vê que isso é possível. Então, eu tenho pacientes meus que curaram, que hoje estudaram, foram fazer uma faculdade, se formaram médicos, né? Eu tenho pacientes que se tornaram engenheiros, eu tenho pacientes que se tornaram enfermeiros, serviço social, várias gerações que já passaram, né? Que já... Então, a gente sabe que dá para acontecer, e dá para acontecer de uma maneira belíssima. O que a gente precisa é conscientização e educação da sociedade como um todo e cobrar realmente políticas públicas que façam com que essas crianças possam ter a chance do diagnóstico e do tratamento de uma maneira rápida e objetiva. Eu acho que é para isso que servem essas nossas conversas. A gente está aqui brigando e falando por isso. E aí, assim, a importância, como o Hilda falou, né, dessa integração nos municípios, termos parlamentares, temos gestores comprometidos para se colocar na agenda mesmo. Na verdade, um universo bem ampliado, né? É o parlamentar, é o clube de serviço. Né? É a associação de bairros. É todo mundo. Né? A gente precisa entender que a mobilização não se dá depois do diagnóstico, tem que se dar antes. Né? Ela tem que acontecer antes para que a criança chegue no tempo certo. Nós estamos perdendo porque a gente não está trazendo no tempo certo. E aí, é muito angustiante, assim. É a gente poder educar um líder comunitário, um agente de saúde. Agentes multiplicadores, né? Agentes multiplicadores. A enfermeira que está fazendo o CD lá no posto, o técnico de enfermagem que está indo, às vezes, coletar um sangue, o professor, o fotógrafo,
Então, se a gente puder disseminar essas informações, a gente consegue ajudar nesse sentido. Uma consciência coletiva. Exato, é. Porque hoje você já vê o Outubro Rosa mais massificado, né? Uma campanha internacional. Exato. Que já as pessoas já associam. A gente acha que já deveria ser, assim, natural. Mas existe, olha, eu tenho alguns casos que me chocam. Mulheres que estavam com a mama necrosada, porque era impossibilitada de ir fazer uma mamografia ou um exame porque o marido não deixava. Pra ter a ideia de como a gente vive algumas barreiras, né? E assim, muitas vezes o que esbarra é na falta de educação, na falta de informação. As pessoas muitas vezes ignorantes de informação que não tem a dimensão, ainda mais quando se fala de criança, acha que criança é saudável, que não vai ter problema, né? Então, que a gente precisa realmente essa consciência coletiva. Isso é um lado importante se ressaltar, mas a gente precisa aqui trazer à tona o seguinte, é que o papel de cada pessoa é extremamente importante. Né? Às vezes é o empresário que pode fazer, que pode divulgar, é o político. Né? Você mesmo teve um desempenho na época que você era vereadora, que você era muito próxima da causa. Você agilizava muita coisa, ajudava, participava. Então, é o papel de cada um que faz com que a coisa ela se mobilize, se organize, ela aumente, ela cresça. Né? Então, na hora que você tem uma mobilização da sociedade, aquela questão ela vai ser amenizada. Né? E, na teoria, a gente não vai resolver o problema como um todo, porque às vezes vem uma criança que a gente diz, é da onde? É de Santa Cruz. Ela vem lá de um distrito, lá, como a gente diz, da Brenha, né? E aí aquela família às vezes não tem educação, não é alfabetizada, não tem um rádio, não tem uma TV, não tem forma de comunicação nenhuma. Então aquela pessoa demorou mais tempo. E um detalhe, que essas crianças que nós estamos falando aqui são crianças pobres. São crianças muito pobres, são famílias muito pobres. Então o que a gente está querendo é para que essas pessoas tenham o direito preservado, que elas tenham o direito de vir e chegar no tempo certo, que a gente mobilize a sociedade como um todo, que ela não espere que seu filho, que seu neto, que seu parente, que seu vizinho tenha para você despertar, mas que cada um possa ser um multiplicador dentro daquelas ferramentas que ele tem. É uma grande empresa, é uma pequena empresa, é um político, é se mobilizar. E eu digo muito que a questão não é só dinheiro, é vontade, é querer. Né? Você pode ser um multiplicador sem gastar R$1 e fazer a diferença. Então, isso vai fazer bem para a sociedade, vai fazer bem para quem está fazendo, para quem é um multiplicador. Nós vamos mudar essa perspectiva, nós vamos criar cultura, gerar outra perspectiva, né, de vida. A gente tem na casa, por exemplo, de apoio, muitas crianças... Por exemplo, a prova do Enem é feita lá. A prova do IF é feita lá, nos nossos pacientes. Né? As mães estão aprendendo ofício. Elas estão ávidas, mães, geralmente são quem acompanha, e as crianças ávidas por oportunidade de vida, de mudar a perspectiva de vida. Aí, quando ela passa 10 anos numa casa de apoio, 5 em tratamento e 5 em manutenção, ela já se adapta àquele tipo ali, aquele ambiente. Muita gente, você já tirou da violência, da questão do sexo, das drogas, né? Da vulnerabilidade. Então, você mudou a perspectiva de vida. Você curou, você inseriu dentro do contexto social e mudou a vida dessas pessoas. E, às vezes, não precisa dinheiro, precisa informação. E a gente tem vários multiplicadores aí que podiam fazer essa diferença. Então, fica uma provocação, com né? Com certeza. E, às vezes, são ajustes mínimos. Esses dias mesmo, a gente estava discutindo já a programação do Outubro Rosa. A nossa secretaria, a Secretaria de Mulheres, com a Secretaria de Saúde, pensando em algumas ações, em mutirões, em melhorar o atendimento nas regionais de saúde. Sim. E, às vezes, é uma situação básica. Existe o mamógrafo, existe a regional de saúde com a oferta da mamografia, mas, às vezes, o carro lá do interior, que é vizinho, não quer levar só uma paciente. Por que não juntar, lotar um carro para poder fazer esse deslocamento e garantir essas mulheres terem acesso? Então, assim, eu digo muito, as instituições são feitas por pessoas. Se a gente tiver pessoas que tenham empatia, boa vontade, é meio caminho dado para a gente fica mais fácil administrar essa burocracia, né? E as dificuldades do dia a dia. Então, é muito importante que tenhamos aí gestores, por exemplo. Essa é uma pauta que deve ser inserida na jornada pedagógica, todo início do ano letivo.
já deveria ser corriqueiro, né? Então, que a gente possa fazer essas provocações, possa sensibilizar a nossa Federação dos Municípios. Você falou com relação às câmaras municipais, mas é importante também os gestores. Muitos gestores novos assumiram agora, né? Primeiro mandato, estão aí, muitas vezes não têm, ou não assumiram o compromisso ainda com essa pauta. Vamos apresentar também que existe um mês dedicado à conscientização, que cada um pode fazer a sua parte, que cada um pode ver como é que está sendo a oferta dos serviços. E falando em oferta de serviços, para quem está nos acompanhando agora, que está lá na área rural, na comunidade ribeirinha, quilombola, esses territórios tão plurais, tão diversos, né? Eu estou na secretaria que atende a comunidade quilombola, os ranchos ciganos. Então, é uma diversidade que só indo realmente para esses locais para ter a dimensão quantas localidades temos. E desde já eu coloco à disposição a secretaria, a Hilda e a doutora Luciana. Nós temos uma iniciativa do ônibus Lilás, que a gente leva alguns serviços para as comunidades mais longínquas. As comunidades ribeirinhas, rurais, e faz essa articulação. Hoje mesmo estamos em Carnaubás, um município com a integração do ITEP, com a Defensoria, com a GN, e aí articulamos também com as comunidades, com as redes municipais. Então, aonde achar que somos úteis também para fazer essa integração, nos acione. A gente agora recentemente fomos provocados pelo selo Unicef também, porque alguns municípios não tinham atingido o selo por conta de um dos critérios, que era a questão da imunização, né? Então, a gente chega aos municípios fazendo essa sensibilização e contem com a gente, realmente. Já estão me avisando aí, só temos 5 minutos, passa rápido. Mas para quem está nesses locais mais longínquos, como ficar atento, né? Quais são os principais sinais e sintomas para uma mãe, uma professora, um agente de saúde poder diagnosticar, não é nem diagnosticar, alertar que isso pode não ser uma roncha, um roxo do dia a dia, mas pode ser investigado, pode ser um câncer infantil. Pronto. Os principais sinais e sintomas do câncer infantil, eles podem ser comuns a várias doenças da infância, mas sempre tem aquela virgulazinha que, se a gente prestar atenção na fala da mãe, a gente consegue suspeitar. Então, uma febre que dura por mais do que 21 dias, sem um foco de infecção associado. Então, é aquela febre que dá um dia, a mãe vai lá, mede, passa às vezes 1, 2 sem ter e volta a ter essa febre. Aquela criança que está perdendo peso, então perdeu mais de 10% do peso corporal. Então, é aquela criança que perdeu a bochechinha dela, que a gente começou a ver mais os ossinhos dela, né? A criança que começou com dor óssea, então dor nos ossinhos, dor nas juntas. Aquela que ficou pálida. Mas não é uma palidez que vinha desde que a criancinha nasceu. É uma palidez que, doutora, faz 15 dias que eu estou notando que meu filho está ficando amarelinho, está ficando pálido. A criança está mais quietinha, está mais hipoativa. Começou a aparecer manchinhas roxas na pele. Começou a ter pequenos sangramentos por boca, por nariz. Começou a ter inchaço nas juntas. Começou a barriguinha a crescer. Então, às vezes, a mãe está dando banho, ela sente que tem alguma coisa errada na barriga da criança. Começou um aumento de membros, então aumento nos joelhos, aumento nos ombros, né? E aparecimento das lândrias, as famosas lândrias, as adenomegalias, né? Aquela lândria que só cresce, né? Então, todos esses sintomas, eles são comuns a várias doenças, mas na hora que o médico, ou o enfermeiro, ou um agente de saúde, até mesmo o professor, for olhar, tem aquela virgulazinha que é o que vai levar a gente para o câncer infantil. O sinalzinho do olho do gato, do retinoblastoma, que o olhinho fica branco quando a gente tira uma foto, né? Lembrando que hoje o retinoblastoma tem um grande aliado, que é o teste do olhinho, né, na triagem neonatal, que está ajudando muito a gente. Eu acho que foi uma virada de página na história do retinoblastoma, o teste do olhinho, né? Então, assim, qualquer um desses sinais e sintomas que a criança apresentar, é procurar o pediatra, e se o pediatra tiver dúvida, é só referenciar para um centro que tenha uma oncohematologia. Então, assim, o Varela aceita, é só ligar que a gente vai atender essa criança. A Liga também, a Liga de Mossoró também. Então, todos os serviços juntos têm essa triagem que a gente tenta fazer de uma maneira rápida para ajudar essas crianças. Então, tudo que esteja fugindo da normalidade, né, é importante ter a devida atenção. Exatamente. Porque pode não ser nada, mas pode ser tudo, né? E eu sempre falo, é melhor passar e descartar do que não passar e ser. Sim.
Então, eu prefiro fazer uma triagem e falar, não, no momento seu filho não tem suspeita de câncer, do que a criança demorar para chegar. Então, eu prefiro que venha. Perfeito. E eu queria agradecer, doutora Luciana, Hilder, só deixar uma mensagem final, né, para aquelas famílias que já diagnosticaram, estão enfrentando, né, todo esse processo que envolve todas as famílias. É doloroso, não é fácil. E é um papel da casa dar esse apoio, né, humanizar, acolher realmente as famílias. Deixa aí uma mensagem para as famílias, né, e nas suas considerações finais agora, para a gente encerrar. Bom, agradecer o espaço, né? Convocar a sociedade para que esteja atenta, para que busque fazer o melhor na questão de divulgar, de ser multiplicador, de fazer com que aquele outro tenha o direito, o acesso a se tratar, e que a gente está aí nessa luta que é desigual, porque a gente perde para diagnóstico tardio. Então, as estruturas estão postas, hospitalares, casas de apoio, e a gente quer mudar esses números no Rio Grande do Norte. Perfeito. Agradeço a Hilder. Leve meu abraço a todos que fazem a casa do Valpaiva, a todos que fazem o Varela. E eu acho que a mensagem que fica aqui é que o câncer infanto-juvenil tem cura, mas precisa ter o diagnóstico precoce. Então, se informe, compartilhe, ajude. Essa é a nossa mensagem do Setembro Dourado, na campanha de conscientização do câncer infanto-juvenil. Eu agradeço aqui mais uma oportunidade e até o próximo podcast. Muito obrigada.